Estamos começando mais um Tecnopolítica. Aqui, esse podcast, videocast que trabalha as influências da tecnologia na política e quando a política ela passa a ser feita a partir de tecnologia. Para conversar hoje sobre um tema extremamente relevante, importante, nós estamos aqui com o André Deac. Obrigado aqui, André, por estar aqui com a gente. O André, ele é professor, ele é doutorando da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e pesquisa Smart Cities, ou seja, o tema da nossa conversa aqui nesse podcast. E eu queria já entrar de uma forma meio até enviesada nesse tema aí, viu, André? A questão é o seguinte, quando se pensa em Smart Cities, você pensa numa cidade ágil, que melhora a vida de todo mundo, uma cidade segura. E aí eu vou começar por esse aspecto da tal da cidade segura. Algumas prefeituras, na verdade o Conselho da cidade de São Francisco, já adotou uma medida que vai na contramão da propaganda das Smart Cities. Como é que... É verdade, então, que a segurança é um dos epicentros dessas cidades inteligentes, que, na verdade, são cidades, na verdade, completamente monitoradas? Um bom começo enviesado. E, olha, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo. Eu acho que quando eu começo a chegar nesse tema, né, a primeira coisa, eu estou nesse momento fazendo essa primeira revisão bibliográfica profunda sobre Smart Cities, né? Sim. E aí você tem toda a razão. Smart Cities, não é algo que tem uma definição unânime, as pessoas não sabem o que é, mas está nesse campo né, cidades inteligentes, quer dizer que ela é sustentável, ela é mais segura, ela tem uma logística que funciona. Sempre se fala em semáforos inteligentes, Sim. como se carros fossem as coisas mais inteligentes, né? Então, estão prometendo um carro inteligente. um carro indual, não. Como se carro fosse a melhor matriz de transporte. Né? Perfeito. Então, o discurso que tem sido embalado, né? O pacote bonito e brilhante para vender Smart Cities, e aí é onde eu estou começando a tatear, me parece que é um discurso de venda, um discurso de marketing, para vender equipamento de segurança. Perfeito. E para vender infraestrutura para a cidade e para o país, que aí aí são os big, né? A gente estava conversando outro dia, eu acho que a teoria é um pouco assim, se antes a Odebrecht e outras grandes construtoras disputavam a construção ou a reconstrução de cidades e países, como a gente viu acontecer no Iraque, Claro. no Afeganistão, sei lá. Agora quem entra para disputar essa grana, que não é pouca, é a IBM, é o Google, é a Microsoft. Então tem alguns Ou seja, atores disputando grana de infraestrutura grande. Olha só. Vamos fazer... Não é só cimento e concreto. Cimento, concreto, fibra ótica. E sensores. E Wi-Fi, e sensores os mais variados. Quanto mais melhor, para medir, para quantificar, em nome da segurança, em nome da melhor produção e consumo de energia, né? Você sabe que é curioso que na literatura de Smart City, numa parte dela, quando começa a aparecer esse termo, surge ligado à ideia de sustentabilidade, né? Não tinha nada a ver com o que você está falando de redes, computadores, era mais de ser inteligente, preservar os recursos e tal. Não tinha essa pegada da vigilância. Só que essas grandes empresas perceberam a oportunidade, né? A oportunidade conduziram até mesmo esse debate das chamadas cidades digitais,
para cidades inteligentes, né? Levou Exatamente. cidade ambientalmente sustentável. Viram a cidade digital, que eram coisas diferentes, Isso. viraram cidades inteligentes. Governos eletrônicos, voltando um pouco Sim, no tempo, sim. né? Governo eletrônico que era que é mais fora do ambiente do espaço físico. Do espaço físico. A cidade inteligente não, né? Ela é uma cidade operada por computação, né? Vamos dizer assim, totalmente conectada, ou grande parte dela conectada, e na verdade, para ela funcionar, ela precisa ser uma grande coletora de dados, né? Inteligente para quê? Né? Para quem? Sim. Para fazer o que com essa inteligência? Então tem alguns, até esse começo do trabalho que eu fiz, estou fazendo ainda, né? Essa revisão bibliográfica, foi interessante porque eu fiz uma raspagem de dados, de bases de dados acadêmicas, que eu tenho acesso via USP e o Google Scholar, por exemplo, bases abertas, né? Que os resultados são abertos, e pesquisei lá 2 termos, Smart City e Smart Cities, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos porque tem outros trabalhos que cobrem mais ou menos os 10 anos anteriores a esses últimos 10. Então eu falei, bom, vou dar uma atualizada na revisão que já existe e ver o que está sendo dito. E é curioso que, só para falar do Google Scholar especificamente, eu planilhei tudo, baixei os primeiros 1000 resultados e peguei só tem 16 desses 1000 resultados que são citados mais de 500 vezes por outros autores. Então eu me concentrei primeiro na leitura desses 16, o que tem nesses 16 que são citados mais de 500 vezes, e os outros todos estão lá já bem baixo. Bem baixo. Então vamos olhar esse pessoal. Claro, tem um livro mais pop, tem alguns textos que fazem uma revisão bibliográfica interessante, anterior, e tentam já delimitar algumas formas que as pessoas começaram a tratar esse tema, e um desses textos vai dizer que a Eco 92, por exemplo, é um dos pontos-chave das cidades inteligentes. Porque ali começa a se falar cidade sustentável, cidade digital, wired city. Até alguém fez, depois eu pego aqui pra gente, mas é um levantamento, tem uns 12 termos. Sim. Wired, digital, sustainable, green city, knowledge city. Sim. Que estão mais ou menos nesse campo. Depois todos esses vão um pouco desaparecendo, e em 2015 acontece uma coisa grande também. A Índia lança um programa governamental fazendo um concurso para todos os seus municípios, dizendo que vai transformar 100 deles em cidades inteligentes. Olha só. Com grana, vai dar muita grana para fazer 100 cidades virarem cidades inteligentes. E o que quer dizer, afinal, cidades inteligentes? Para o governo ali da Índia, é equipar cidades com equipamentos eletrônicos variados, de medição, de segurança, e uma série de outros. E aí, uma pausa nisso, né? Eu não sei se você chegou a ver o videozinho que... Vi o vídeo. Mandei. Chama Smart, é um videozinho que eu fiz lá para a FAO, falando um pouco da questão central da minha pesquisa, que é possível, seria uma cidade inteligente para a democracia. Porque nesse momento o que parece que acontece é que as cidades inteligentes têm virado, de fato, um grande instrumento de captação de dados que vai para uma central. Sim. Controlada por quem? No caso do Rio de Janeiro, pela IBM. A IBM fez uma parceria lá com a cidade do Rio de Janeiro, e tem lá a War Room, uma central, um prédio de vidro. Você teve lá? Sim, já tive. Integra vários... logística, transporte, segurança. É isso. E aí, curiosamente, as câmeras por onde passou a Marielle estavam desligadas. Pois é. Justamente no dia que ela foi assassinada. Mas isso é apenas uma coincidência. Uma coincidência, né? Claro.
quem controla todo esse instrumento de vigilância e controle. Pode ser usado, vai ser usado por quem? Para fazer o quê? Num governo não democrático, né? Não nessa grande democracia que vivemos hoje, mas... Deixa eu até te dar um toque. Eu estava num seminário da Unicamp, promovido pelo grupo da professora Marta Kanashiro, já faz um tempo. E aí alguém lá apresentou o projeto do Rio, né? Esse projeto que você está se falando, ali da central de guerra deles, ali de controle da cidade e tal. E aí o rapaz que estava lá, ele mostrou o deslocamento das pessoas, assim, que ele acompanhava o deslocamento das pessoas pelo ambiente urbano. E eu perguntei, mas como é que você faz isso? Ele falou, porque a gente tem uma parceria com as empresas de celular. Eu falei, mas isso não pode. Ele vinculou o CPF com o IP do celular? Não, ele vinculou só os aparelhos de celular. As contas de celular. As contas. Mas quem tem as contas, se quiser, desanonimiza. Se é que é anonimizado, né? Porque você tendo o acesso ao deslocamento, você pode, inclusive, fazer uma barreira aqui, ver se as pessoas estão indo para outro lugar mesmo. É uma coisa que eles diziam, mas isso é fundamental para melhorar o transporte. Olha, fundamental, talvez não seja. Mas fazer metrô, né? Fundamental é fazer metrô, Mas eu não quero nem contrariar a ideia de que se você tem dados do transporte, você melhora o fluxo, etc. Que é o discurso. É o discurso da logística. Agora, é um discurso que você tem uma verdade nele, porque se você tem dados de velocidade e tal, você pode melhorar o fluxo, né? O próprio Haddad em São Paulo, quando reduziu a velocidade das marginais, as pessoas diziam, agora eu vou demorar tantas horas para chegar em casa. E aí era o contrário, o fluxo melhora porque você tem cálculos, matemática. A questão é que você tem um poder do Estado opaco, que não é capaz de montar aquela sala, ele depende de corporações. Em geral, o gestor não vai ele mesmo trazer as coisas, e ele vai ficar na mão cada vez mais dessas corporações que entendem de sistemas inteligentes, de algoritmos de aprendizado de máquina. Por exemplo, nessa sua pesquisa, você encontrou, vamos supor, cidades inteligentes que não tem uma grande empresa por trás? Eu não sei, eu estou perguntando. Se você já chegou nesse... O que eu encontrei, assim, até num papo recente com um outro cara legal para você trazer aqui, que é o Felipe Fonseca. Mas ele lembrou bem de um livro já relativamente antigo, deve ter uns 10 anos, em que se fazia uma oposição num artigo entre cidade do controle e cidade da transparência. Cidade do controle, eles estão falando ainda de RFID. Sim. Como sistema de controle de fluxo, né, que é o que a gente usa na estrada, né? Sem parar. Sem parar. Sim. Na época era o que se falava de sensores. Agora isso já se extrapola muito, mas a partir dali você tem alguns textos, sim, fazendo uma proposta da discussão em relação a dados abertos, em relação a controle descentralizado das informações em mãos do poder público. Sim. Eu não me lembro de ter visto ainda nenhuma experiência assim, olha, fizemos aqui a cidade tal, fez o software livre da Smart City e todo mundo pode plugar aqui ou os gestores fizeram todo o projeto e não tem nenhuma grande corporação que vendeu tudo aqui. Pelo contrário, né, o que parece que alguns caras já começam a denunciar, né, vamos usar a palavra. Sim. Assim, é que virou uma espécie de carinho, de badge, assim, tipo, a minha cidade é Smart City. Então o governo acha legal, claro, que a cidade dele seja inteligente. Quem não quer uma cidade inteligente? Então, claro. Só que ele não tem grana para investir. É marketing. O nome é legal. O nome é legal.
Só que não tem dinheiro para investir. Então, mas as empresas têm, poxa. Então, beleza, eu te dou todo um sistema de sensores, desde que eu fique com os dados. Também. Vai ficar para o governo, mas eu também fico. Porque o dado é onde está o valor. O cara vai gastar lá para instalar os faróis, semáforos e tal. Perfeito. Mas são os dados que eles estão querendo. Uhum. Agora, isso, né? Esse Big Data, não se sabe direito ainda. Outro exemplo, e aí, né, na linha do mundo distópico, né? Uhum. Eu não tenho sido muito pessimista com o futuro, eu não sei você. Sim, sim. É a China, né? Que é as câmeras de controle facial e sabem onde a pessoa está, e aí vincularam. A gente viu isso. Sim. Eu acho legal contar, porque às vezes nem todo mundo sabe, às vezes a gente acha que o pessoal sabe, mas Sim. é que a província lá de Shenzhen fez esse teste dizendo que já nem é um teste, já está valendo para valer lá. As pessoas têm pontos, né? O governo te dá uma quantidade de pontos. Se você for um bom cidadão, você ganha mais pontos. Se você for um mau cidadão, você ganha menos. Perfeito. Como você faz para ser um bom cidadão? Bom, atravessa na faixa. Se atravessar fora da faixa, perde ponto. Pague os impostos em dia. Porque se não pagar em dia, perde ponto. Não fale mal do governo nas redes sociais. Ganha ponto se não falar. Se não falar, tudo bem. Se falar bem, ganha. Se falar mal, perde ponto. Uhum. Não seja amigo de quem fala mal do governo nas redes sociais. Começa a entrar num nível de controle Black Mirror, né? Tipo, isso já tá valendo lá. E aí o que... Eu tava vendo uma reportagem da Vice, entrevistando uns chineses lá, porque aí como que você recupera os pontos? Porque se você perde pontos, você perde, por exemplo, a possibilidade de comprar passagem de avião. Só pode viajar de ônibus. Ou você não pode pegar a fila expressa ali no hospital, você só do PS, você vai ter que passar na fila de quem é mau cidadão. Sim. Como que se recupera esses pontos? Uma das coisas para recuperar os pontos é fazer doação de caridade. E o governo administra essa grana. Uhum. Então cada bairro tem uma barraquinha, onde fica uma pessoa recebendo a doação ali dos vizinhos e anotando no caderninho quem doou, quanto. Quanto mais doa, mais ponto ganha. Então o cara lá que não podia viajar, porque a China é enorme, ele tá falando, pô, eu tô doando aqui, toda semana eu dou no máximo, porque eu preciso recuperar rápido esses pontos, que eu preciso visitar minha mãe, que tá doente. Eu não posso ir de ônibus. Entendi. Então, isso lá, né? Parece muito distante. Mas essa empresa, que na China, há mais de 10 anos, começou a desenvolver essa tecnologia de reconhecimento facial, tem uma reportagem de mais de 10 anos eu li, da Naomi Klein, que é uma repórter canadense muito legal, dizendo que ela foi para lá fazer essa reportagem, ficou horrorizada, e quando ela volta para os Estados Unidos, vai passar na alfândega, percebe que o selinho na máquina da alfândega era da empresa lá. A China não pode vender, mas tem um esquema de empresas laranjas e tal, e ela sabia que essa empresa era a dona das empresas. Isso lá no Canadá. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então a empresa que fazia a tecnologia de reconhecimento facial para a China, era a empresa que estava trabalhando na alfândega dos Estados Unidos. Eu já falei aqui num dos episódios, mas não custa nada lembrar, porque tem a ver com o que nós estamos falando. Eu tive numa audiência pública de inteligência artificial na Câmara, colocando os problemas que pode ter, não é nem vinculado simplesmente ao ambiente urbano, mas eu estava colocando problemas de viés, de injustiça, de falta de responsabilização, etc. E um pouco antes de eu falar, o secretário de Segurança da Bahia falou. E ele falou com empolgação que as câmaras detectaram uma pessoa fantasiada no carnaval. Prenderam. O cara tava de... Até o caso é curioso, porque ele tava fantasiado de mulher com uma metralhadora. Isso. De mentira, e o cara era um assassino procurado. Sim, sim. Não, mas ele tem um banco de dados de 80 mil... Porque, por enquanto, a Bahia utiliza a detecção da pessoa. Então, qualquer imagem vai para uma central, passa pelo banco de dados e diz, provavelmente,
não aconteceu nada. Match. Aí. Quando exatamente se identificou, vai avisar as unidades policiais ali. Então, é uma coisa ainda reativa, apesar de trabalhar com bastante inteligência já, porque não é fácil reconhecer uma imagem de uma pessoa que mudou, tirou a barba. No Rio de Janeiro pegaram errado, né? Tava em teste lá e levaram a pessoa porque pra vai delegacia. ter erro, sim. Vai ter erro. Aí já tem na Inglaterra, tem é todo... enorme. É muito grande, é muito grande. E aí o que acontece? Eles estão com essa tecnologia, mas os governos da região estão pensando em adotar a tecnologia chinesa. Eu tive no Ceará e vi lá umas conversas dos gestores que eles querem essa tecnologia chinesa. E a tecnologia chinesa de reconhecimento facial está empolgando os gestores, porque eles usam o discurso na população de segurança como se veja bem, o crime existe porque não tem uma câmara sobre os criminosos, que é uma ideia que remonta lá, é o panóptico do Jeremy Bentham, na verdade, que o Foucault retoma, é o olho que tudo vê. Então, se o criminoso se a gente não deixar nenhum espaço sem câmera, é como se não tivesse mais crime, né? Ou se tiver, é inevitável que ele seja punido. Que são duas afirmações completamente impróprias. Por quê? O crime não tem a fonte na ausência de câmara, ele tem outras fontes sociais, e ele vai ocorrer com ou sem câmara. E é assustador o simplismo que você tem quando você coloca essa sociedade vigiada. Essa sociedade vigiada, ela vai só criar mais inconvenientes para o cidadão chamado, que o atual presidente chama de cidadão de bem. Esse que vai ficar efetivamente sob controle, sob chantagem, o tempo todo sob vigilância. Isso é curioso, né? Porque os bancos, os convênios médicos, os seguros, tudo vai saber milimetricamente o que cada um faz fora da sua casa no ambiente urbano. E, portanto, alguns teóricos já dizem que nós temos nessa enorme tecnologização, algoritmização das cidades, um avanço da perseguição, da classificação dos mais pobres. É um novo... é um apartheid digital. Que não é bem um apartheid porque eles vão poder trafegar, mas quanto mais eles trafegam, mais eles serão excluídos dos ambientes ou incluídos secundarizadamente Mas mais ou menos podem, porque se você... tem alguns contos distópicos já indo nesse caminho, né? Mas dizendo o seguinte, imagina um pedágio que sabe quanto você tem no banco, e aí de repente você não pode circular em determinadas áreas da cidade se a sua faixa de renda... Você não pode entrar na Oscar Freire se você não tiver um limite de crédito. Não tem sentido. Não tem sentido central. Então você começa a colocar bloqueios que dialogam com... que é o que está acontecendo na China. Sim. Agora... E você sabe que, deixa eu só falar uma coisa, os neoliberais ambientalistas, que tem outro nome, economia verde, umas coisas assim, eu não me recordo, eles têm como solução para o problema de algumas áreas que você tem que ter uma administração muito forte para não degradá-las, por serem áreas muito frágeis de reprodução da vida. Algumas são chamadas de... são reservas ambientais. Ou outras você poderia ir, mas ir com certo cuidado, porque você tem uma mata primária e de repente se você for exatamente, vamos dizer assim, descuidado com isso, você pode prejudicar o fluxo de animais, a própria reprodução daquela mata, né? Então, o que acontece? Alguns economistas ambientais, eles têm a linha de que não, então a gente cobra muito caro para quem quiser ir para essa área. Essa cobrança resolve de certa maneira, mas de certa maneira também similar ao que você está falando. Você está dizendo assim, olha, os pobres não têm direito à não cidade. Não tem direito à cidade e não tem direito a conhecer determinadas áreas.
né? Porque ele é pobre. Então é a restrição que eu me lembro num texto, porque ele fez de uma maneira muito clara, do texto do jurista americano Lawrence Lessig, ele, The Code, né? Ele fala assim, olha, tem 4 formas de restringir a ação humana, né? Ele diz, uma é a lei, né, aprovada no parlamento, que diz não pode isso, não pode aquilo. Outra é a norma ela não é a lei aprovada no parlamento, mas ela tem vários tipos, mas principalmente a social, a tradição, pai para filho, a norma é muito pesada, né? E tem duas outras, né? Que é a arquitetura, né? A parede, aqui eu não posso sair, né? O jeito que as cidades são desenhadas e o mercado. O mercado é uma restrição, porque eu não posso fazer... É o exemplo do chinês que precisa ir de avião. Sabe que né? você está falando uma coisa... Curioso isso. Eu estou bem feliz de ter ido lá na FAO, né? Eu venho do jornalismo, mas Sim. ali na arquitetura e no urbanismo tem uma discussão muito interessante. Em conversa lá com a minha orientadora, que é a Gisele Beigelman, que a gente vai investigar como uma das questões nesse doutorado, se não estaria mais ou menos se repetindo o que aconteceu com a arquitetura modernista. Os Brasília, né? Outras cidades projetadas. Interessante. Né? Projetadas. Fizeram um design pensando numa cidade do futuro. Sim. Até para as pessoas, né? O comunista que fez lá. Como que a gente faz? Mas é uma cidade de segregação. Mas o que é que virou? Virou uma cidade de segregação. Exatamente. Foi pensada por técnicos para ser uma cidade ideal. E novamente agora a gente tem técnicos, agora programadores, arquitetos da informação, não mais arquitetos só. Cientistas de dados, Cientistas de engenheiros. Pensando que seria uma cidade ideal, talvez levando de novo a mais segregação. Mas eu digo a você que esses projetos que não fazem um balanceamento ali com o fenômeno social, efetivamente, que acreditam na estatística, porque na verdade a operação dessas cidades são probabilísticas, né? Que se você joga tudo na estatística, você está simplesmente indo para trás, para o mundo do Condorcet, o mundo do Augusto Comte, o ultrapositivismo. Por exemplo, teve um colega que me mostrou uma pesquisa do Michael Kosinski, e aí eu fui atrás, comecei a ler. É uma pesquisa que ele usa a biometria para identificar comportamento político, ideológico, criminal e orientação sexual. Então eu disse assim, mas a base é o quê? 35 mil pessoas que autorizaram. As pessoas não foram abordadas de modo antiético. Ele falou, olha, eu queria saber se pelos traços eu consigo identificar se você é homossexual. Você é homossexual? Ah, sou. E aí ele foi ensinando o algoritmo de aprendizagem. E aí o acerto é mais de 85, tem 80. Um índice maior que o índice humano. Maior que o índice humano. Então a questão faltava apenas ao Lombroso dados? Faltava ao Lombroso aquele médico que foi execrado nas ciências humanas? Faltava a ele, na verdade, uma massa de dados e computadores de autoprocessamento para poder entregar que pelas feições eu digo quem é criminoso e quem não é. Pelo jeito que você anda na cidade. Pelo jeito que você anda. Aliás, as pessoas talvez não saibam, biometria, no começo as pessoas achavam que era só impressão digital. Depois as pessoas começam a falar biometria facial, então é biometria também. Mas a biometria é o jeito de teclar no computador, como você bem falou, o jeito de andar na cidade, as câmeras detectando, olha, esse cara que está andando desse jeito, muitas vezes você nem viu a face dele, porque ele já foi treinado, o algoritmo, ele já treinou o algoritmo de tantas vezes passar por uma determinada câmera. Se o algoritmo está orientado a coletar dados de como ele anda, esses dados serão analisados.
E aí acabou, você começa a ter uma sociedade totalitária, né, que a pergunta é, mas ela é totalitária das máquinas que vão dominar os homens? Eu não acho. Acho que é muito mais provável, é o que está acontecendo, já que você falou de ficção, é o cenário Blade Runner, né? O último Blade Runner, o que é aquele cara que persegue androides? Ele é um policial de uma corporação. É um poder descomunal de quem controla essas tecnologias, que remete ao Flusser, né? Que, o velho Flusser, filósofo do design, que ele diz, quem controla no final o que você vai fazer é o programador que fez aquela máquina, aquele software. Quem programa, Quem né? programa. Então, Agora, eu lembro de uma coisa que você falava um tempo atrás, até puxando aí também, bagunçando um pouco a nossa conversa, mas assim, você falava assim, a internet está sob ataque. sim, está sob ataque. Eu acho que o ataque já foi aterrador e perdemos, né? Você sabe quem falou isso pra mim, que veio no Brasil? O Peter Sand, né? Eu não sabia. Ele falou pra mim, nós perdemos. Então, Ele falou, então eu fico feliz de estar bem. Não, eu não estou concordando com ele, eu só estou dizendo que ele disse aqui, ele viu numa CryptoRave. Eu tenho a impressão que e nós ele perdemos. falou, nós perdemos. A pergunta nova que eu faço paralela é se as cidades estão sob ataque. Dentro dessa perspectiva. Então, as cidades estão sob ataque porque a internet está sendo a internet das coisas e ela é militarizada. E hoje a militarização não é apenas estatal, ela é corporativa. Então é um mundo que nós não estamos conseguindo ainda compreender corretamente. Mas a grande questão que você trouxe no começo é possível uma cidade que use tecnologias, que colete dados e que seja democrática? Aí que está o desafio. Mas me parece que esse tema repete um tema que foi colocado na internet lá atrás. Repete. É possível uma internet livre para todos, isso. Que diversificada, que empodere a democracia. Aliás, mas não aconteceu. Não, a internet continua diversificada. Continua com esse potencial. Não, mas tem muita diversidade nela. Verdade. É que essa diversidade, ela tem pouca audiência, atenção em comparação com os grandes nós que se criaram em torno de redes digitais, plataformas de entretenimento, sem dúvida. Mas a diversidade está aí. A questão mas, veja, até eu discuto isso na aula lá com o pessoal de cibercultura, né? A gente que vem pré-web, né? Sim. Pré-web. A gente reclamava das 7 famílias que controlavam a comunicação no Brasil, os Frias, os Marinho, Mesquita. Então tá, tem 7 famílias que controlavam o grosso ali de jornais, TVs e rádios. Basicamente, no Brasil é essa concentração. A gente migrou, aí chega a web do jeito que ela chega, diversifica, todos agora podem falar. Mas quem consegue ser ouvido? O Google, o Facebook. Sim. Não, Apple. Tem mais coisas, né? Mas será que a gente sai de 7 famílias para 3 corporações? Não, tem mais corporações, mas é um número diminuto de corporações. Tem gente concentração de atenção é uma coisa impressionante, porque talvez a gente não prestou atenção nos fenômenos que já vem acontecendo pela cultura mundial que tem ali, por uma certa um modus operandi, um modo de vida que vai sendo imposto ou vai ganhando as subjetividades, vai constituindo o jeito da gente ser em sociedade. Vou tentar ser mais claro. Em 1968, foi publicado um livro que fez um sucesso naquele período. E depois muitos declararam a morte daquilo, que era o livro do Guy Debord, que chamou Sociedade do Espetáculo. Eu não acho que a espetacularização, que é fruto da visualização, que precisa transformar cada mercadoria num verdadeiro espetáculo, num mundo de alta venda de produtos, alta competição, que anunciava o neoliberalismo,
Nesse mundo, eu não acho que com a internet a espetacularização arrefeceu, caiu. Ao contrário, ela se dispersou e ela teve várias coisas legais. E aí surgem os núcleos de espetacularização, que são as redes sociais. As redes sociais, esses nós. Então as pessoas se concentraram e acabaram... eu já me lembro do velho Orkut, que é coisa de cara mais velho, né? As molecadinhas nem sabem o que é. Mas veja bem, o cara veio o Orkut pro Brasil, que era para ser tipo um LinkedIn, na ideia do seu criador, que chamava Orkut. E na verdade o cara já tirou a camisa, já caiu no esquema, eu sou bom pra caramba, aí todo mundo começou a se apresentar de um jeito que ele queria que as pessoas o vissem. Isso que é curioso. Então a espetacularização, ela foi ampliada nas redes sociais online. Agora, no plano da cidade inteligente, eu acho que está aí, na véspera, estamos no ano antes das eleições, se tem alguém democrático o suficiente para fazer uma cidade que use a tecnologia, que eu continuo dizendo, eu acredito ser ambivalente, claro, e que pode ser uma cidade que não entre nesse processo dessas cidades fakes. Essas cidades fakes, como tem uma cidade inteligente na Coreia, totalmente montada para ser completamente operada. Ela nem existia, ela foi montada para ser a cidade ideal, organizada pelas tecnologias. E você vê que é uma cidade que é preciso, tem várias críticas já no que acontece ali. É curioso isso. Será que a gente consegue fazer uma cidade viva? Uma cidade viva, inteligente, diversificada, democrática? Ou será que o capitalismo, onde eu queria chegar, o capitalismo inviabiliza tudo isso? Porque o capitalismo é quem inviabilizou, o capitalismo neoliberal é quem inviabilizou a internet, né? Está inviabilizando. Porque a internet se mostrou que as pessoas têm muita criatividade. Mas ele mata isso. Uma pergunta irmã dessa quase será invencível o capitalismo? Não podemos achar que não, né? Não podemos achar que não, mas a gente tem... Tudo indica. A gente tem perdido várias... Sistematicamente. Porque talvez a gente não consiga disputar com essa lógica, né? Talvez não seja viável. Talvez o Proudhon tenha razão, né? As pessoas tenham que fazer bolhas que vão crescendo e aí você faz o sistema inverso, né? O anarquismo federado. Uma coisa assim. Não, eu sei que isso, as pessoas estão nos ouvindo e estão falando, pô, os caras estão viajando. Mas, na verdade, o problema da Smart Cities, dessas cidades inteligentes, ela é um problema grave, é um problema que só vai se agravar com o 5G, com a internet das coisas. Até o próprio termo Smart Cities é menos importante, eu não sei o quanto ele dura enquanto novidade de marketing, do que o conceito que está por trás dele, que é controle, a vigilância, a tecnologia para as corporações, em nome de coisas que a gente nem sabe. Isso aí grave, isso aí está só começando. As Smart Cities, como termo, eu não sei o quanto dura. Mas esse ambiente de controle no espaço físico das cidades... controle, e tem que dizer, que as pessoas acham, são os humanos. Não são os humanos, é segregação. As pessoas mais pauperizadas, mais fragilizadas, elas vão ser tratadas de uma maneira muito mais agressiva, violenta. E veja, a gente já pode perceber pequenas coisas, biometria. Sim. Se você já não tem um sistema biométrico cadastrado, te complica a vida, em alguns lugares. É difícil tirar dinheiro. Você não vai poder votar. E aí, se você não... E o curioso é que a Justiça Eleitoral fez isso no mesmo sistema da Polícia Federal Americana, né? Para já ter troca de informações. É uma coisa absurda, né? Porque, na verdade, você deveria tentar proteger e não integrar a sua biometria com a de quem, vamos dizer assim, tem interesses econômicos. Se você não quiser pensar em outras coisas,
contrários aos seus, né? Mas não, a gente... Mas o governo de São Paulo vendeu os dados dos cartões, não é? De ônibus, do bilhete Eu acho ônibus. ele ia vender, não sei se ele conseguiu. Será que ele conseguiu vender? Será que a Tá gente aí. sabe? Mas isso é um absurdo, né? Tá aí uma lei de acesso à informação, ia bem agora, mas me parece que o IDEC opôs-se frontalmente a isso, conseguiu até apoio no Ministério Público. Você viu os pedidos de lei de acesso à informação para o governo federal? Não estão dando em nada. Os caras respondem assim, não, desculpa aí, não vou falar. Sim, mas nós estamos vivendo, André, esse governo que está aí é uma coisa um pouco... Você acha que é fora da curva? Não sei, ou então ou é a a curva curva, já ou é o fez, começo é da o começo da curva. Começo da curva porque 30% da população acham o governo ótimo e bom, né? Concorda com a maioria das coisas que o cara fala. É assustador, mas será que até aí, qual é o peso do fundamentalismo religioso, dos pastores que estão com interesses econômicos fechados completamente com esse tipo de coisa? Isso aí pode se reduzir para 10%, talvez. O fascismo no Brasil é mais que 10%, é 30%, é assustador isso. Aí é a tua curva, né? É o começo da curva. Mas eu acho que ele está bloqueado naqueles 30%, né? Claro que se a economia melhorar um pouco, ele cresce, certamente, mas a pobreza, a economia pode melhorar no sentido do pensamento do executivo do Itaú, que falou recentemente. Isso. A economia vai bem com Bolsonaro porque ela cresce com desemprego. Uau, Né? Olha o que o cara pensa. Ele acha que ir bem é ele continuar lucrando muito e as pessoas aumentando a miserabilidade, né? Além de não ter dinheiro, elas vão indo cada vez mais para a miséria. O número de população de rua em São Paulo é visível, cresceu, mas as estatísticas estão dizendo aí que está chegando a um número assustador de quase 100 mil pessoas na Grande São Paulo. Se isso for verdade, isso precisa ser confirmado, esse número, já é fruto de um... E uma cidade inteligente com essa população de rua, ela vai agir como, né? Vai agir para segregar, estratificar, vai ser o Dória fazendo as aberrações que ele fez na Cracolândia, né? Que não resolveu nada, apenas agravou a situação, porque uma Câmara e a violência não exclui, a não ser que eles apliquem uma nova solução final, né? O nazismo, né? É isso que eles vão fazer nas cidades, vão segregar, fazer bairros que são verdadeiros... Veja Brasília. Brasília é quase isso, né? Brasília é quase isso. Brasília é uma cidade de 400 mil habitantes, com um bolsão de 2 milhões em volta, que não tem transporte público no fim de semana, e em que de noite a polícia passa tirando todo mundo que mora na rua e jogando pra fora. E antes, queimar, é onde queimou o índio, né? O índio que perdeu o ônibus, estava deitado no cano, e o filho do juiz lá foi lá e jogou. Você vê, a situação E nem Bolsonaro era governo, porque senão ele seria condecorado, talvez, hoje no governo Bolsonaro. Né? Uma coisa assustadora. Essas cidades digitais, elas podem ser democráticas? É a grande pergunta que fica daqui. Eu acho que é um desafio para prefeitos democratas, é um mega desafio, é um desafio que vale uma gestão. Você aplicar tecnologias da informação, aplicar sensores, aplicar ações com dados das pessoas, mas que isso tenha um controle democrático, federado, regras de privacidade, responsabilização, correção de injustiças. É viável. É viável? Mas como sempre, ela requer uma vontade política de quem for aplicar isso. Mas está aí uma boa ideia, porque a tecnologia, eu acho que nesse caso ela é ambivalente. Ela serve à democratização,
e serve também à distribuição da vigilância ao controle. Vou atualizando você da tese aí, conforme ela for Muito andando. bom. Então nós vamos começar a encerrar aqui. Ótimo essa, né? São os tempos. Nós vamos para o próximo Tecnopolítica. Esse aqui foi de Smart City. Trouxemos mais problemas que soluções, mas essa é a nossa ideia. A gente trazer temas aí que estão quentes, temas que são de tecnologia e política, onde a política é feita a partir da tecnologia. Fique ligado. Obrigado, André. Obrigado, Sérgio. Até a próxima.